TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Estamos cá, bastantes ainda do lado de cá, não é assim? Então, meus queridos, é assim. Hoje nós vamos todos tentar pensar sobre alguma coisa que é fundamental na nossa existência, que fará toda a diferença quanto mais nós estivermos perto dessa realidade no cotidiano. E então, o meu tema de hoje é acreditar em Deus. Eu vou tentar ser o menos divagadora possível, vamos ver se eu consigo focar, porque há muito a dizer. E então vamos começar pelo começo. E é mesmo pelo começo. É pela questão número 1 do Livro dos Espíritos. Foi assim que tudo começou. Claramente não deverá ter sido a primeira questão, mas foi aquela que Kardec quis, e os espíritos, não é? Lembremos-nos sempre que foi uma parceria. Quiseram que fosse a primeira do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, não é assim? Então, na primeira parte, o Livro dos Espíritos tem... isto assim, são muitas emoções, como diria Roberto Carlos, não é? Ele já falou agora há um bocadinho. Vocês ajudem-me que eu bem preciso para conseguir. Vocês vão entender o porquê, já. E então é assim. A primeira parte, as causas primárias, o primeiro capítulo é Deus. E o subcapítulo é Deus e o infinito. E a primeira pergunta é, o que é Deus? Reparem naquilo que sempre frisamos nos estudos, e volto aqui ao tema de sempre. Nós estamos aqui para aproveitar a encarnação. Ninguém vai fazer por nós. Há uma frase muito bonita que é: ninguém sobe ao céu com asas alheias, não é assim? Somos nós que temos que fazer. É isso que está lá colocado. Vocês sabem que da codificação, o meu livro preferido é o número 3, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu capítulo preferido é o número 6, o mais pequenino, e lá está escrito que nós fomos criados simples e ignorantes, e a nossa responsabilidade de nos tornarmos aquilo que a todos estamos condenados. A nossa única condenação é essa: um dia seremos perfeitos. Lembram-se da escala dos espíritos? Um dia estaremos lá no topo. Mas o trabalho é nosso. Então, é preciso, está escrito também nesse capítulo 6, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos uns aos outros é aquele preceito básico, não é assim? Foi o que foi dito por Jesus, e acho que ecoa sempre nos nossos corações, se nós estivermos tranquilos, que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é assim? Está assegurado o amor de Jesus. E então aqui o ponto fundamental da primeira pergunta, que é pequenina, é o que é Deus. Não é assim? É fundamental este movimento que é feito nesta pergunta, que é retirar de Deus qualquer personificação. O que é Deus? Não é quem é Deus, não é? Não é como é Deus, é o que é Deus. No Antigo Testamento, Deus define-se numa das suas primeiras alocuções aos homens: eu sou o que sou. Não é assim que está escrito. E isso é absolutamente intransitivo. Não é? Eu sou o que sou. Não tem qualquer qualificativo. E aqui, obrigada, João, a questão é colocada como o que é Deus. E Deus, vejam bem, é o mais genérico que se possa, o mais abrangente. A resposta é: Deus é a inteligência suprema, portanto, de todas as inteligências. Sabemos que existe o princípio material e o princípio inteligente. De todas as inteligências, de tudo aquilo que pode ser considerado inteligência, que é o máximo que nós conseguimos pensar, Deus é supremo. É mais do que.
e é também a causa primeira de todas as coisas. Está no início e está no fim. É uma outra das outras definições que está no Antigo Testamento de que é Deus. Eu sou o princípio e o fim. Não é assim? É uma pergunta pequenina e uma resposta também. Mas aqui está tudo aquilo que é preciso nós termos como a diferença. O que é fundamental no Espiritismo é nós entendermos que ele é uma ferramenta para nós alterarmos a nossa forma de estar no mundo. É colocarmos... Vocês sabem, há o Príncipezinho, não é assim? Que é um dos grandes livros. Nós podemos só ler um livro e está lá tudo sempre, não é assim? Há alguns livros que são assim. Está tudo lá. É só nós sabermos ler. É colocado numa das passagens que o Príncipezinho adorava pôr-se do sol. E então, no seu planeta, que era muito pequenino, ele ia mudando a sua cadeirinha e via tantos pôr do sol quanto queria, porque era muito pequenino o seu planeta. É fundamental nós termos essa capacidade de mudarmos as nossas cadeiras, não é assim? Estamos de uma forma, fomos criados de uma determinada forma. Dificilmente entre nós aqui haverá quem nasceu numa casa espírita. Não é assim? Numa casa em que a sua família já tivesse essa tradição. Então, nós temos um esforço grande. A cada um de nós é pedido um esforço grande, porque é uma mentalidade que nos foi incutida desde que nascemos, que tem que ser alterada. Alterada em algumas formas muito subtis, mas que fazem toda a diferença. O que é Deus? Não é assim, ok? Temos que esquecer, embora seja belíssimo, aquela imagem da capela, não é, que Michelangelo ficou lá a pintar, vocês sabem? Deus é personificado, não é ali. Temos que tentar fazer esse esforço de descontinuar esse pensamento e amplificar. Tudo que limitar Deus já está errado. Errado no sentido de que nos limita a capacidade de acreditar em Deus. É esse só o sentido, não é assim? O errado e o certo é no sentido em que pode ser para nós uma possibilidade de realmente aproveitarmos bem esta encarnação. Depois, viram que eu fui lá ao Livro dos Espíritos, fui muito disciplinada, fui logo ao primeiro, mas agora já estou no meu livro, ok? Então, assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma imagem, é uma metáfora, não é? Que é utilizada nos Evangelhos e que era um Deus das riquezas, era um Deus concreto, não é? Assim, um Deus que se adorava, fazia-se ofrendas e está vinculado a essa parte da riqueza que nós podemos sempre pensar como a ganância, não é? Está próximo exatamente desse sentimento que é muito difícil e que está em todos nós. Lembremos-nos que nada do que é humano nos é estranho. Nós temos todas as possibilidades dentro de nós. É sempre aquela questão de tenho 2 lobos, não é? Qual é que eu alimento? Sempre é esse o ponto, não é assim? Então, este item em particular, ele é de uma profundidade, ainda não é uma instrução dos espíritos, é o último item antes das instruções dos espíritos. Então, ainda é uma reflexão de Kardec, sempre inspirado, vocês sabem, não é assim? Mas é muito importante eu acho que é um ótimo exemplo dos princípios básicos da doutrina. Vocês vão ver que estão aqui os 5 princípios básicos da doutrina e que nos coloca exatamente a reflexão sobre a nossa capacidade de acreditar em Deus, não é assim? Então vamos lá. Estes são confrontos com que todos nós somos colocados. Lembremos-nos que estamos aqui para aprender, portanto, temos que ser confrontados com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, senão não íamos aprender. Foi assim que nós aprendemos a andar, foi assim que nós aprendemos a falar, desde o início. É sempre no confronto com a nossa dificuldade que nós conseguimos evoluir. Não é assim? Quando nós acompanhamos uma criança a aprender a falar, nós
entendemos, não é assim, um bocadinho de como foi esse movimento, não é assim? E quando vê o primeiro movimento, então, de vê-los começar a andar, aquela expansão do universo, mas com tantos tombos, com tantas quedas, com os nossos corações partidos, porque só vemos as cabeças deles em todas as esquinas. Isso é o nosso processo. Vejamos que estou a falar aqui de uma coisa concreta, mas é esse o nosso processo enquanto aprendizes, não é assim? Então vamos lá e vamos devagarinho. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se tenta em vão resolver quando se considera apenas a vida atual. Vamos sempre pensar que não estamos a falar aqui de literalidade, de riqueza, não é assim? Também podemos estar a falar de riqueza material, mas também estamos a falar de talentos, por exemplo, não é assim? Estamos a falar também de capacidade de amar, de todas as riquezas que podemos ter. Vamos tentar expandir, fazer esse movimento. E a primeira pergunta que se faz é esta: por que não são todos os homens igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples. Porque eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para conquistá-la, sóbrios e previdentes para conservá-la. Não há a partida uma igualdade de todos nós, não é assim? E porquê? Porque nós já vimos de uma estrada comprida, de encarnações, encarnações, encarnações. E cada um de nós foi aproveitando como pôde esse percurso, não é assim? Então não estamos realmente. Nós sabemos que no mesmo planeta como o nosso, há pessoas em muitos momentos de evolução. Podemos pensar, não é assim, entre o Dalai Lama, por exemplo, não é assim, e algum cruel assassino. Estão em momentos diferentes da sua evolução espiritual, não é assim? Pensemos tentemos sempre operacionalizar o que a doutrina nos vai ensinando. Está matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima insuficiente, que supondo esta distribuição feita, o equilíbrio seria corrompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Então vamos imaginar que temos aquele momento de igualdade absoluta. A partir do momento da partida, digamos, desse momento, haveria logo, rapidamente, diferenças. Porque nós somos diferentes. E sermos diferentes é a nossa riqueza, não é? Lembremos disso. Por isso vamos juntos. Se fôssemos todos iguais, não tenho nada a aprender com aquele que é igual. Por isso vamos juntos e precisamos ir juntos, não é assim? Que supondo a possível e duradoura, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todas as grandes obras que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Então vamos imaginar um mundo ideal, que não seria o nosso de desigualdades, ou realmente todos permanecessem todos estariam confortáveis e tranquilos e calmos e nada aconteceria, porque não haveria nenhum movimento de necessidade. Vocês lembram-se daquele ditado que nós somos muito bons, nós portugueses, que é a necessidade cria o engenho, não é? Vocês sabem que o desenrascanço é a nossa arte básica, não é assim? Que é o engenho ser criado, não é assim? Infelizmente, muitas vezes, porque somos maus de prazos, não é? O nosso planeamento não é a melhor coisa. Que supondo que ela desse a cada um necessário, não haveria mais o estímulo que conduz às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que deles ela se expanda em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Não é? Temos que nos lembrar que realmente cada grande descoberta, cada grande romance, cada grande música, cada grande filme, tudo isso tem atrás muita dor. Não foi feito porque alguém estava tranquilo e calmo na sua vida linda e realmente depois teve uma inspiração e fez aquilo. É das nossas entranhas que as coisas são produzidas, é da nossa verdade, não é? É daquilo que nós vivemos nas nossas dificuldades, nas nossas conquistas, e é disso que se conta. Admitido isso, pergunta-se porquê Deus o deu a pessoas incapazes de fazê-la frutificar a riqueza, para o bem de todos. É mais uma prova da sabedoria e bondade de Deus. Vejam bem, não é assim? Como é que isto é conseguir pensar de uma forma diferente, não é? Então, Deus dá àqueles que são incapazes e isso é sabedoria e bondade de Deus.
Dando ao homem o livre-arbítrio, Deus quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a estabelecer a diferença entre o bem e o mal. E que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. É pela nossa prática, é pela nossa experiência que nós vamos aprendendo o que é que, como diria Paulo, nos convém, não é assim? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E é pela experiência que nós vamos aprendendo. Sempre na ideia de que somos nós os aprendizes, somos nós aqueles que vamos manufacturar a nossa própria perfeição. Ele não deve ser conduzido, ele, o homem genérico, ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal. Sei o que ele seria apenas um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de testá-lo moralmente. Mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Por isso, desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para tentar usá-la e provar o uso que dela pode fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, e além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o aperfeiçoamento do globo seria prejudicado, cada um a possui, por sua vez. Aquele que não a tem hoje, já a teve ou tê-la-á numa outra existência, e aquele que a tem agora, amanhã poderá não ter. Importante lembrar-se disso. Uma das condições, lembram-se que colocou logo de início, é pensarmos exatamente na vida como uma sucessão de existências. Então, numas temos, noutras não temos. E mesmo numa existência só, quem já viveu algum tempo, quem já cá anda há algum tempo, sabe que nada permanece, não é assim? Tudo está em constante mudança. Se tivermos, deixamos de ter e podemos voltar a ter, não é? Tudo aquilo que possamos pensar como riqueza. Afetos, não é assim? Capacidade de trabalho. São muitas as riquezas, porque a gente tenta simplificar, porque somos esses, não é assim? Mas pensemos mais amplo sempre. Existem ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar na sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Se bem usadas, veem que tanto uma como a outra, desta forma, estarão a ser bem usadas. Lamenta-se com razão o lastimável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo a dar a riqueza a tais pessoas. Aqueles que só gastam a fortuna, não é? Aqueles que só acham que acham iludidíssimos, que estão num passeio, que vieram para uma estância de férias, e não é exatamente essa a realidade, não é assim? É certo que se o homem tivesse uma só existência, nada justificaria tal repartição dos bens da terra. Mas, se em vez de limitar a visão à vida presente, se considera o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Chico Xavier, naquele livrinho que eu recorrentemente também cito, que é a compilação que Carlos Bacelli fez dos encontros que teve com Chico ao longo de muitos anos, semanalmente, ele, naquele livro que é o Evangelho segundo Chico Xavier, não, é o Evangelho de Chico Xavier, é isso. É, não é? Muito obrigada. E então tem muitos certos de coisas que Chico ia dizendo no convívio, não é assim? E uma delas, que é muito forte, vejam bem, um homem de fé absoluta, não é? No sim. Não conseguimos pensar em Chico sem pensar em fé. Desde pequenino, porque a sua mãe era uma mulher de muita fé, não é assim? E Chico coloca que, sem o conceito de reencarnação, ele não conseguia nem pensar o conceito de Deus. Vejam bem como é absolutamente fulcral, não é assim? Central, definitivo, e realmente altera a forma de estar no mundo, altera a forma de pensar. O pobre não tem, portanto, motivos de acusar a providência, nem de invejar os ricos, e os ricos não os têm para se glorificar do que possuem.
Se eles abusam, os ricos, não é com decretos nem com leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. É por isso que elas têm uma duração temporária e são sempre seguidas por uma reação mais desenfreada. Aqui está colocado o grande movimento, o mundo de regeneração que nós estamos a gestar, não é? Neste momento, o nosso planeta está exatamente nesse movimento, não é? É o mundo em que cada um de nós será regido pelas suas leis internas, na sua ligação com o mais alto. Esse é o movimento, não é? Não serão mais as leis de fora, mas são as leis de dentro. O que nós vemos no momento é exatamente um cúmulo da manipulação, do não seguir as leis de fora, não é assim? Exatamente porque o movimento obrigatório é o de ser as nossas leis da consciência de cada um que nos regem. Porque, como dizia Madre Teresa de Calcutá, ao final é sempre entre cada um de nós e Deus. Só. Não há intermediários. Há uma citação muito bonita, não sei se vocês conhecem, que se coloca muitas dificuldades, não é? Se nós somos ofendidos, se nós, não é, nos colocam em muitas dificuldades. E ela sempre diz, perdoa, sempre diz, não retruques, não é? Não te vingues, sempre um movimento pacificador, porque ao final é sempre entre nós e Deus. Essa é a verdade que o Espiritismo nos vem colocar. Não existe nenhum intermediário. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as naturezas cessarão por si próprios quando os homens se regerem pela lei da caridade. A lei da caridade é exatamente aquela do amai-nos uns aos outros, não é? Se nos amarmos uns aos outros, nós seremos caridosos, inapelavelmente. Esse é o movimento, não é assim? Foi isso que Jesus exemplificou a vida toda. O como eu, não é? Quando ele diz como eu, é exatamente, olhem para o meu exemplo. Foi isso. Lembrem-se, Jesus não escreveu uma palavra. A única vez, nos Evangelhos, eu não tenho a pretensão de conhecer exaustivamente os Evangelhos, mas a única vez que é colocado que Jesus escreve é um momento muito, muito importante em que ele desloca exatamente, em que ele faz esse movimento que eu estava há bocadinho a tentar descrever. Quando ele diz, vejam o que está nos vossos corações e movam-se por isso. Lembra-se qual é a situação? A da mulher adúltera, não é assim? Jesus diz, olhem para o que está dentro de vocês e ajam segundo isso. É exatamente esse movimento. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Obriga o quê? A uma introspeção. Ui, como é que eu estou cá dentro? E o que aconteceu? Vocês lembram-se? Cada um de nós, porque muitos de nós lá estaríamos, lembremos disso também, não é? Assim, andamos cá há muito tempo. Já cá andamos há muito tempo. Retirámo-nos, quietinhos, 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 e desaparecemos. Quais ratinhos que saem, não é? Esse é o grande momento. Jesus ali instaura uma outra realidade. Olhem para dentro de vós. E é essa a realidade que Jesus quer que nós realmente exercitemos, e é isso que faz a diferença. E então, como vos disse, eu acho que nesta passagem, que é o resultado de um grande pedagogo, não é assim, a refletir sobre as coisas, e estão sintetizadas todas as leis base, os princípios básicos da doutrina. A existência de Deus, a pré-existência e sobrevivência do espírito individualizado, a reencarnação, a comunicação entre os diversos planos da vida, a mediunidade. E também em relação à mediunidade, nós temos que expandir a nossa forma de pensar. Nós ainda estamos presos em 2019,
Vocês reparam bem, quando olham para o calendário, vocês veem 2019, olhem onde nós estamos. Já estamos no finzinho da segunda década do terceiro milénio. A responsabilidade é grande. E todos nós quisemos aqui estar. Lembrem-se que entre nós já podemos pensar que conseguimos escolher, junto com os nossos mentores, esta encarnação, não é assim? E então escolhemos aqui estar. É uma responsabilidade e tanto. É um momento de grande decisão para o nosso mundo. Com a graça de Deus, temos conseguido a cada dia, e é cada dia sempre, não é? Chegar. Lembram-se que a data, Francisco Cândido Xavier, é um espírito de uma dimensão que nós não conseguimos, com certeza, ter a noção. Espíritos dessa dimensão não se comprometem com datas, salvo se realmente for muito importante. E ele deu uma data, que era uma data importante. E nós já conhecemos essa data há algum tempo. E é muito emocionante, não é? Caminharmos em direção a uma data que sabemos que é uma data limite, não é? Foi isso que foi dito. E nós já cá estamos, não é assim? Com a graça de Deus, temos conseguido, nós enquanto planeta, com todas as dificuldades que há, mas a grande dificuldade, que era um cataclismo nuclear, tem sido, a cada dia, com o amparo da espiritualidade, em caminhos que às vezes nos parecem muito estranhos, mas temos conseguido chegar. Vamos continuar a acreditar, e aí a nossa responsabilidade é muito, muito grande. Porque cada um de nós que conhece isso tem a sua cota parte bem acrescentada. Eu já várias vezes trouxe Paulo, e esta é uma passagem da segunda carta aos Coríntios. Paulo era um homem brilhante, enquanto Saulo, ele já era um doutor da lei, não é assim? Um homem que há muitas encarnações, um espírito que há muitas encarnações, vinha-se a preparar para aquele momento. Ele foi o mais cruel dos perseguidores e depois tornou-se aquele que permitiu que hoje nós soubéssemos o que era a mensagem do Cristo. É Paulo que consegue fazer a difusão da doutrina, não é assim? E houve um grande momento em que ele é confrontado, ele fica cego, lembram-se de toda a passagem. É fundamental, há livros que realmente... É um livro belíssimo, e é um livro onde está uma profundidade em relação à nossa humanidade. É basicamente isso. Lembremos que estamos todos a caminho. O que nós tentamos com os exemplos que vamos estudando é entender a minha cota parte daquela experiência, não é assim? E Paulo escreve belamente, e vejam o que é isto que está aqui. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. O nosso tema é acreditar em Deus, não é? Não é que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Não. A nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele, Paulo, está a colocar que foi através da possibilidade do exemplo do Cristo que nós conseguimos ter uma outra ligação com Deus. E termos noção de que não nos interessa tomarmos as coisas literalmente. Não nos interessa cumprirmos rituais externos. Não é assim. Está diretamente a falar com essa realidade. O que nos interessa é o quanto nós podemos
dar o exemplo na nossa vida daquilo que Jesus nos veio ensinar. Sabermos qual é a nossa capacidade como instrumentos, não é assim? E lembrar-nos sempre que, e já desde o início vos pedi para, quando pensamos nas riquezas, tentarmos ampliar. Quando tentamos tomar uma coisa ao pé da letra, nós estamos a reduzir. Temos que amplificar. Em 2019, o momento é de amplificar. É de conseguirmos ver para além daquilo que nos pareceria ser algo e ver como é que dentro de um mundo em que a lei da caridade deve imperar e já impera em muitas dimensões, como é que nós podemos pensar cada um dos acontecimentos da nossa vida. Agora, no domingo, houve a distribuição dos Oscars da Academia do Cinema. Vocês sabem que os filmes podem ser descritos como um sonho que alguém sonhou e conseguiu concretizar e consegue partilhar com alguém, não é assim? Isso é uma forma de pensar os filmes, não é assim? Então, alguém sonhou e conseguiu realizar. Realizar um filme é, segundo vocês sabem que americanos, eles medem tudo, não é assim? Segundo as tarefas de complexidade, fazer um filme é a segunda tarefa mais complexa. A primeira é mandar o homem à Lua, ok? A segunda é fazer um filme. É realmente algo muito complexo. Os filmes costumam contar dos nossos tempos. É importante nós pensarmos, quando vamos ao cinema, ver o que é que este filme está a contar do meu tempo. No momento, está-se a falar exatamente do mundo de fraternidade. É muito emocionante ver isso. Este filme, esta menina, ela ganha o Oscar como melhor atriz coadjuvante. O filme é Se a Minha Rua Falasse. E é um filme que vai falar de situações limites. Ela tem o personagem de uma mãe, uma matriarca, que com toda a garra segura a sua família quando tudo se vai desfazendo e é-se colocado com grandes questões morais, não é assim? Com situações muito, muito difíceis e o personagem tem uma força impressionante. Para além do personagem, essa menina também tem uma força impressionante e ela fez um discurso, recomendo vivamente, não é? Acho que nós conseguimos ir lá. Ela fez um discurso belíssimo. Ela agradece primeiro ao autor do livro em que se inspirou o filme, depois agradece à sua mãe. Ela é filha de um casamento que fracassou quando eles são pequenos, os filhos, não é assim? Ela era muito menina e vê-se que o que ela reconhece é a garra que a mãe teve na vida real de uma história muito similar à história do filme, não é assim? E a mãe, a vida inteira, essa menina começa a representar, ela tem hoje 45 anos, penso eu, tem 48 anos atualmente. Ela começa a representar a menina em seriados de televisão com 14 anos e ela no seu discurso agradece à mãe por ela sempre ter lhe colocado que Deus estava permanentemente ao lado dela. E que essa foi a grande força, não é assim? E a última frase que ela diz no seu discurso é exatamente esta. Coloquei-vos em inglês porque é muito interessante em inglês, não é? God is good, não é? All the time. Esse é um ponto que nós temos que acreditar em Deus, é isso. É saber que, por mais difícil que seja, e não é fácil, não estava nas letrinhas do contrato que nós fizemos quando encarnámos, que ia ser fácil, não é. É bem difícil. Senão não estávamos aqui, não é? Estaríamos noutro lugar. Essa é a parte que eu acho que todos temos claro já. Então, o que é importante é nós conseguirmos entender em cada situação uma oportunidade de aproveitar. Porque Deus é bom sempre. Isso é uma realidade. A nossa capacidade de aproveitar é que é a nossa medida.
Há um provérbio judeu, eu acho que vocês sabem que eu nasci em Portugal, mas vivi durante muitos anos no Brasil. Fui menina para lá com 12 anos e tive muita sorte, porque a minha melhor amiga de adolescência, vocês sabem, aquelas em que quando nós somos realmente colados nos nossos amigos, na adolescência, a minha melhor amiga era judia, uma família muito especial e que foi muito generosa comigo, não é assim, os meus pais estavam juntos, não foi uma questão em que fosse adoção absoluta, mas eu fui adotada por essa família e aprendi muita coisa. E esta é uma bela forma de contar, de fazer um resumo de tudo aquilo que eu tive a fazer até agora. Deus fala ao homem com a vida que lhe dá e o homem responde a Deus com o uso que faz dela. É uma belíssima forma de dizer, não é assim, como é a nossa relação quando entendemos que Deus é bom. Nós precisamos saber aproveitar. É a mesma coisa que está dito quando Madre Teresa diz, é sempre entre cada um de nós e Deus. É essa a relação. E nós vamos exatamente tentar pensar um bocadinho sobre o uso que temos feito. Alguns de nós vamos dar aqui como exemplo o uso que tem feito dessa sua encarnação. E então vamos lá. Esse alguém de quem eu estou a falar nasceu em 1936, num dia especial, dia 29 de fevereiro. Vocês sabem que há uns meninos e meninas especiais que nascem no dia 29 de fevereiro. Eles são logo marcados à partida. Ok? Olha só, há famílias que, mesmo no registro civil, já mudavam a partida para não dar problemas à criancinha. Há outras que mantêm, o que é ótimo, não é assim, em termos de verdade histórica, e depois escolhem se celebram o dia 28 ou o dia 1 de março, como o dia do aniversário. Esse alguém nasceu em Sotelo, em Vila Nova de Poiares, que é Coimbra. Estamos em Coimbra, ok? Não sei, para mim não seria evidente dizer essas coisas só já saber que estamos em Coimbra, mas nós estamos lá. Estamos hoje, atualmente, a Grande Coimbra, porque estamos num perímetro de 20 km de Coimbra e Vila Nova de Poiares é um concelho de Coimbra, do distrito de Coimbra, e insere-se na vasta região do Pinhal Interior Norte. Nós lembramos que houve um pinhal que foi um dia, não é, plantado por um certo alguém, de quem nós vamos falar mais um bocadinho também. Ok? Aos 8 anos, esse rapaz, ele ia buscar o pão e distribuía o pão. Já trabalhava com 8 anos, alguma coisa ele já fazia, não é assim? O seu pai era marceneiro e tentou ensiná-lo o seu ofício, mas não foi daqueles casos em que os talentos fossem exatamente nesse campo. Então, há quem diga que houve bastante madeira do pinhal que foi ali gasta nessa tentativa de ensinamento. Aos 18 anos foi, como todos os rapazes nessa época, à tropa e também tinha uma namorada. E tinha uma namorada. Aqui vocês conseguem ver alguma coisa? Conseguem? Eu não tenho aqui o ponteiro. Ok, mas assim, temos aqui Coimbra, não é? Sotelo está ali e está lá um bocadinho mais à frente Loredo. Nessa outra, isso não é uma aldeia, um lugar, não é? São coisas, são pequeninas, são terriolas muito pequeninas. Em Loredo vivia a namorada do nosso tropa. E ele namorou com ela durante algum tempo, mas alguma coisa no ouvidinho dele dizia, não é com esta que eu vou casar. E então, a outra, que era uma moçoila, ouviu um dia esse rapazola dizer assim, ainda vamos um dia casar. E ela sabia que ele namorava com outra. Então ficou assim um bocadinho desconfiada. Sabem que a vida, isto é... Se vocês ouvirem histórias, vão ver que acontece recorrentemente. Aqueles dois tinham combinado que se iam casar.
Então, essa rapariga, com quem, não é? A moçoila primeira, a namorada do Dostropa, o que acontece? Apaixona-se por outro. É assim. Tens que sair da frente, rapariga. Então, é assim, acontece recorrentemente. E então assim foi. Ela apaixonou-se por outro, deixou o nosso tropa um bocadinho com o coração assim apertado, mas aí ele foi caminhar para onde deveria ir. E lá foi ele casar com a nossa moçoila, que nasceu em 12 de novembro de 1939, em Loredo, que é aquela outra aldeiazinha. Já vos contei a história de Um Dia Vamos Casar. Casam-se a 4 de outubro, o ano eu não sei se está certo ou não, é 1958, vocês sabem que isto é um draft, não é? Está certo? É 58? É pá, vocês são bons a direm o aqui ao ouvido. Em 1960 há o nascimento do primeiro filho, não é? E eles vivem em Loredo. O nosso rapazolas foi trabalhar com o sogro que trabalhava já na construção. E então, aquele caso clássico em que o rapaz é que se desloca e vai viver na terra da mulher, não é assim? O sogro tinha já desde há muito tempo vontade, acho que talvez por familiares dele próprio, irmãos dele que já tinham ido, tem vontade de ir para o Brasil. E então ele vai à frente e leva a nossa menina, era a mais velha de 4 irmãos. Então, ela era a que tinha casado. Então vai o pai com os 3 filhos para o Brasil e tenta reunir outra vez a família. Mas o nosso rapaz não queria de maneira nenhuma ir. E ele resistiu, até que, em 1966, lá vão o núcleo familiar da nossa menina juntar-se ao pai e aos seus irmãos. E já tínhamos o menino, não é? A família já eram 3 pessoas a esta altura. E lá foram para o Brasil, uma outra realidade, vocês lembram-se? Saem do interior de Coimbra e vão para a grande cidade de São Paulo. Era uma realidade bem diferente e lá foram. Quando lá chegaram, não foi que tivesse sido então, mas os fenómenos mediúnicos, não é? Se a mediunidade ostensiva da nossa menina começou a aflorar ainda cada vez mais forte, não é assim? Desde menina que ela tinha alguns fenómenos, mas nessa época, então, começou a ficar muito forte e a criar problemas na dinâmica familiar. E mais uma vez, por dificuldades, que chegamos à doutrina, não é assim? E então, alguém encaminhou este casal para o Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, não é assim? Que tinha sido fundado em 1964. E então, em 1966, há o encontro com Spartak Gilardi, o grande médium, do qual eu já fiz uma palestra, sobre o qual eu já fiz uma palestra, que está disponível, né, para aqueles que não estiveram, está disponível na nossa TV Batuíra. E nesse encontro foi muito emocionante e foi absolutamente definitivo, foi uma parceria para a vida, não é assim? Há uma vinculação muito, muito forte e Spartaco permite também que haja o encontro com Chico Xavier, tipo 1 ano e pouco depois de terem chegado ao Grupo Espírita Batuíra de Perdizes, de São Paulo, e vão encontrar Chico Xavier. E a partir daí, e estamos a falar já desde o ingresso na doutrina, a vida vai se alterar profundamente, não é assim? Lembremos-nos que o plano da espiritualidade, não é? O plano que nós combinamos com a espiritualidade antes de encarnarmos, ele é um plano de linhas gerais, mas é muito emocionante ver o quanto afinamos talentos exatamente para serem usados de alguma forma importante, não é assim? Nós estamos a falar do ingresso em 66 e até 91, são 25 anos de vinculação à casa
ao Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, e no qual foram desenvolvendo o casal, ambos foram desenvolvendo muitas atividades e, basicamente, no plano material, as suas capacidades como construtor civil, que tinha sido, não é, a atividade profissional que tinha sido primeiro apresentada pelo sogro e depois que foi desenvolvendo autonomamente também, foi fundamental para poder exatamente promover o desenvolvimento de toda a parte de construção do Grupo Espírita Batuíra. Vejam na net, há um ótimo site onde se pode ver a dimensão da casa-mãe, não é? Da qual nós somos uma ínfima parte e que somos profundamente e amorosamente ligados e gratos por toda a ajuda que nos têm dado ao longo do tempo, mas é muito impressionante. E realmente o trabalho que tinha sido desenvolvido como um talento próprio, que deu a possibilidade de realizar a sua vida profissional, foi altamente utilizado para o desenvolvimento do trabalho assistencial, de tudo aquilo que fossem infraestruturas para poder promover o trabalho imenso que o Grupo Espírita Batuíra de São Paulo promove. No plano espiritual também começaram as atividades. A Dona Aldina, imagino que vocês já sabem que eu estou a falar da Dona Aldina do Sr. Orlando, não é? Não sei, só para dizer, pode ser que não tenham reparado. Pode ser que não. A Dona Aldina trabalha basicamente na parte assistencial e o Sr. Orlando já trabalhava na parte de doutrinação, não é? Assim, logo foram já décadas de experiência em São Paulo. E aqui, se vocês tinham alguma dúvida, agora tinha fotografias, não é? Se havia alguma dúvida, agora vem as fotografias. Aqui temos a fotografia, aqui do lado de cá, com Chico Xavier, em São Paulo. Anualmente havia um grande evento num clube em São Paulo, que é o Clube Pinheiros, para, não é assim, angariar sempre recursos para obras assistenciais, era isso que Chico fazia, não é? Ele autografava livros exaustivamente, exatamente para que aquela casa que tinha os direitos desse livro, não é, pudesse ter uma bela angariação de recursos. E ali à direita, Dona Aldina e o Sr. Orlando com o filho adotivo de Chico Xavier, Eurípides Higino dos Reis, médico. Até aqui nós fomos, não é? Estamos na perna de ir, mas depois há a perna de vir, não é assim? Aquele encontro que ocorreu em 67 com Chico Xavier foi sendo muito fomentado, muito vivido ao longo dos anos, não é assim? Foram apresentados por Espartaco e foram aquilo que podemos chamar de o corpo de amigos de Chico mais íntimos que privavam com ele na casa dele, não é assim? E que quando ele vinha a São Paulo também estavam juntos e tudo isso. E vocês sabem que quando nós temos uma grande benesse também temos muitas responsabilidades, não é? Muito será pedido a quem muito é dado, é assim, não é? E então assim foi. Houve um dia em que as conversas com Chico, através da mediunidade psicofónica de Chico Batuíra, manifestou-se e deu uma frase um bocadinho enigmática e um pouco impactante, que foi: meu filho, vamos voltar às origens. E foi assim que voltaram para Portugal. Jamais tinham pensado, não é assim? Não passava na antecâmara da mente de nenhum dos dois voltarem para cá. Viriam a férias com alguma frequência, mas voltar a viver aqui não era alguma coisa que estivesse realmente nos planos. Mas, já se tendo entendido qual é, não é? A diferença que o conhecimento da doutrina faz na nossa vida, que é o comprometimento, não é? É sabermos bem aproveitar a nossa vida. Então, se era essa a missão, então vamos lá. E arregaçou-se mangas e veio-se. E vieram, em 4 de junho de 91, voltaram à Casa da Partida. Vocês lembram-se como é que quando nós estamos nos tabuleiros, voltaram à Casa da Partida, a Loredo, que é a terra de origem da Dona Aldina.
E voltaram realmente à casa do pai, que já tinha voltado antes, não é? Sim. E voltou o Sr. Orlando, a Dona Aldina, a filha, a Raquel, e a neta, a Michelle, muito pequenina de tudo, tinha 1 ano. Muito pequenina. O Vítor não, o Vítor ficou em São Paulo. Depois de algum tempo, em Loredo, decidem ir para Coimbra. E em Coimbra há um fato muito bonito. O tempo, vocês sabem, é aquela coisa muito difícil, então eu vou deixar para uma outra vez esse fato. Olha, fica aqui assim, um fato bonito, mas que eu tenho que passar porque ainda faltam muitos. E depois de Coimbra, durante um tempo, decidem vir para Lisboa. O Sr. Orlando tinha tido como atividade profissional, como vocês sabem, a construção civil, mas quando volta a Portugal vai-se ligar à parte do vending, basicamente de máquinas, não é, Sr. Orlando, que dispensavam bebidas. Então, foi isso e uma atividade em que ele também trouxe os filhos, não é assim? Assim como o seu sogro tinha também trazido, não é, os seus próximos para trabalharem, também o Sr. Orlando deu aos filhos uma possibilidade de terem uma vida profissional ativa. Aqui está a árvore genealógica, grosso modo, os nossos 2 meninos, lembram-se aqueles que lá, em 58, então aqui já está, não é? Vítor e a Raquel e as suas descendências, cada um tem 3, não é? E temos já aqui uma grande árvore. E como vocês lembram-se, a missão que Batuira tinha dito era volta à base, voltamos à casa de origem, e então para quê? Para difundir a doutrina, não é? Para divulgar a doutrina. E em 8 de julho de 1997 surge a nossa delegação da Casa-Mãe, o Grupo Espírita Batuira de Algés. O Sr. Orlando, junto com mais 15 pessoas, foram os fundadores desse grupo. Este dia foi escolhido porque era o dia em que celebravam os 70 anos da primeira psicografia de Chico Xavier, que tinha sido em 8 de julho de 27, lá em Pedro Leopoldo. O Sr. Orlando é o fundador, é o diretor desta casa e é o responsável pelo departamento mediúnico, além de ser, como todos aqui, aqueles que aqui trabalham, o motor de todas as atividades. Não é? É realmente aquele que nos leva a todas as atividades. Devo confessar que houve vezes em que euzinha da Silva, esta que vos fala, o Sr. Orlando disse, é para fazer isto. Eu disse, Sr. Orlando, talvez não, talvez este ano não devamos fazer essa atividade, não é uma dessas atividades grandes que nós façamos, talvez este ano nós devamos nos preservar, não é assim? E não, Sr. Orlando, vamos fazer, e fez-se, e era para ser feito mesmo, não é assim? Há que aprender com as nossas próprias asneiras. Bom, a divulgação da doutrina é a missão base, foi para isso que Batuira mandou abrir esta casa, não é? E ele próprio está desde sempre aqui nesta casa, é a sua casa, não é? A função, começámos por importação de livros desde 1999, que continuamos a fazer, como notam, por tudo aquilo que está disponível na nossa livraria aqui e nos eventos também. Houve, pois, a importância de começar a editar aqui para tentar baratear os custos, porque importar é muito caro. Então começámos a editar localmente livros importados, e o primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 2008. Hoje temos toda a codificação, e temos muito mais livros que generosamente nos doaram os direitos de autor e que nós temos a possibilidade de editar aqui e realmente ter uns custos completamente diferentes e assim poder apresentar com outros preços para divulgar. A edição de livros originais, o primeiro deles é o Evangelho no Lar. Esta edição era 2007, foi a primeira edição. Nós temos uma edição de 2015, que é muito melhorada e que vale a pena todos termos. Reforço aquela ideia de que o Evangelho no Lar é fundamental de ser feito. E a nossa revista, que já vai no número 82, começou em 2005. E
as Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade. A primeira delas foi em 2006. Este ano nós estamos nas 14ª. Não só é muito impressionante aquilo que a capacidade de trabalho do Sr. Orlando tem levado a ser realizado, como a perseverança, porque isto são atividades que são contínuas. E isso é muito difícil, porque como vocês sabem, há ondas, não é? O nosso mundo tem ondas, há momentos em que as coisas são menos difíceis e há momentos em que as coisas são mais difíceis. E perseverar, conseguir mês após mês, conseguir ano após ano, ir realizando aquilo que se propôs, é alguma coisa que faz toda a diferença. Aqui as jornadas, que são uma atividade de divulgação impressionante, não é assim? Temos aqui as primeiras, na distribuição das rosas, aqui são as quintas em 2010, 2006, 2010, a nossa livraria, não é? Quando é delicioso poder estar lá e manusear os livros, não é? Que é aquela coisa que aqui não se pode, porque não temos espaço. E não só a divulgação da caridade, não é? Foi fundada a nossa IPSE, a Associação Frei Fabiano de Cristo, que tem muitas atividades. Nós divulgamos os nossos pedidos, não é? Hoje foi o do Cantinho do Bebé. Aqui está separado as atividades semanais. Nós levamos semanalmente à rua a sopa aos Irmãos do Caminho, em Lisboa e no bairro dos Navegadores, que é esse bairro carenciado de Porto Salvo. E ao sábado, um pão, um gesto de amor, aos sábados de manhã, levar um pão às crianças do bairro. Mensalmente, o Cantinho do Bebé apoia as grávidas e bebés até aos 2 anos, todas devidamente conhecidas, cadastradas, visitadas. É feito um acompanhamento, não é assim? Assim como as famílias que recebem as cestas básicas. É fundamental lembrarmos de que o nosso foco é no apoio espiritual, não é assim? A forma de... É necessário o apoio material. Ao próprio Kardec foi dito pelo Espírito da Verdade que o apoio material não lhe faltaria pela espiritualidade, não é assim? Mas a missão é realmente o apoio espiritual. E há, anualmente, a festa de Natal, que é uma grande, grande festa. Ai, meu Deus do céu! A sardinhada. Ai, a sardinhada! Isso são as atividades da família batuirense. Bom, dar a nossa gratidão ao Nuno Emanuel, que fez uma grande entrevista com o Sr. Orlando e que em 2011, e do qual grande parte desta informação foi retirada. Ele que receba o nosso obrigado lá do outro lado, ele agora está do outro lado do oceano. Então pronto, já sabemos. E aqui só dar-vos uma rápida... A Casa Batuíra nasceu, não é, do lado de cá do oceano, depois foi para lá e lá desenvolveu essa sua existência. Em 19 de abril de 2009 nós pudemos ir à casa onde ele nasceu e colocar esta placa, e houve uma correção em relação aos dados que havia nas biografias de Batuíra, que o colocavam tendo nascido num outro local, e não, ele nasceu realmente aqui, então conseguiu-se recuperar a certidão de nascimento original, e está corrigido, não é, essa falha, e está homenageado, colocado nesse local, nessa pequenina terriola, não é? Vila Miã, não é isso? Onde ele nasceu em 1838, no dia depois do Natal, dia 26 de dezembro de 1838. E fomos todos, em abril de 2009, já voltámos, em setembro de 2016 voltámos lá, e é muito emocionante, acreditem. Fica mais perto. Vocês sabem que lá em cima existe uma colónia espiritual que recebe jovens, não é? Que está situada lá, e é muito emocionante ir lá, sem dúvida. Essa colónia espiritual tem uma ligação direta com a nossa casa. Há uma autoestrada, digamos assim, uma autoestrada espiritual. Um corredor, ok. Para aqueles que podiam estar distraídos e que não tinham reparado que eu estava a falar do Sr. Orlando e da Dona Aldina,
esta é a Casa de Batuíra, não é assim? A Casa de Batuíra. Batuíra é a última encarnação que nós conhecemos de um espírito que já teve várias encarnações conhecidas, uma delas Dom Dinis, não é? Dom Dinis, o Pinhal de Leiria, vocês lembram-se que estamos a falar da mesma coisa, e que foi cônjuge de Isabel de Aragão, a Rainha Santa, aquela do Milagre das Rosas, os pães, o menino que aos 8 anos já distribuía pães, o Milagre das Rosas, não é assim? Coimbra, ok? Coimbra, é a Grande Coimbra, que eles voltam na Grande Coimbra, Coimbra que é a cidade da Rainha Santa, não é assim? Penso que todos nós temos clara essa vinculação da Rainha Santa a Coimbra. E as rosas, aqui está a nossa nova casa, que foi inaugurada em 9 de julho de 2012. Agradecemos, não é assim, toda a ajuda que tivemos da Casa-Mãe para podermos erigir esta casa, que é maravilhosa. Eu espero que todos vocês sintam que quando passamos este portão, nós passamos um portal, é exatamente isso, não é assim? É uma outra realidade que se vive dentro deste espaço, graças ao trabalho permanente da espiritualidade. Este foi o dia da inauguração. Aqui está um bolo da filha do Sr. Orlando e da Dona Aldina, que tem é a jurista que transformou-se numa grande artista da doçaria, que faz delícias, que bonitas, não é? Isto já é a imagem. E alguns de nós, a família batuirense, está aqui alguns de nós que estivemos presentes. A Rosa, de quem temos tantas saudades, a nossa palestrante, que nos veio... A Julieta, que vai dar debaixo de Lagos, não é? Acho que é Lagos a base dela, não é? E as rosas sempre. São rosas, senhor, são rosas. E aqui o nosso casal, a quem expressamos toda a nossa gratidão. Estamos bem contentes nesta foto, não é, Dona Aldina? Grande conquista. Grande conquista. E neste abraço, sentido da Astrid, que é delicioso, está o abraço de todos nós, Sr. Orlando. E esta fotografia, só quem nunca assistiu uma palestra nesta casa é que não viu esta postura do Sr. Orlando. Meus queridos, eu lamento, eu sou aquela que se estica, os horários foram todos estragados, mas foi assim, ok? Agradeço a ajuda de todos, eu só consegui fazer porque todos me ajudaram, porque eu estava com muito medo de me emocionar muito e atrapalhar-me muito, ok? E então é isso. A gratidão é aquele sentimento que aquece os nossos corações e acho que todos nós, desencarnados e encarnados, os presentes e os ausentes, somos profundamente gratos aos dois. Hoje expressamos em especial ao bebê do dia, não é? Assim. Ok? Não sei. Eu queria só ver, antes que ela faça a prece, vem cá, eu queria agradecer à espiritualidade, em primeiro lugar, evidentemente, e dizer também que em toda essa odisseia na doutrina espírita,
Eu fui apenas um reles instrumento da espiritualidade. E sempre senti algo até ligado para cumprir a minha responsabilidade. Mas quero afirmar aqui e que a minha gratidão é muito profunda, porque nada fiz e porque nada se faz sozinho. O Cristo, que era o Cristo, tinha 12 problemas junto dele. Mas, e foi por aí que realmente trouxe a mensagem para o mundo. Tudo que eu fiz em São Paulo, nossa casa máter, e aqui depois que eu regressei, como diz o nosso querido pai Batuíra, às raízes, foi sempre amparado pela espiritualidade e por companheiros valorosos que sempre estivemos todos juntos para trabalhar. Tem sido realmente uma odisseia e Portugal estava precisando disso. E o Chico algumas vezes dizia: filho, nós precisamos levar a mensagem. E eu não percebia nada. Depois comecei a perceber que realmente Portugal precisaria de algo, um movimento, e que o movimento tivesse outro direcionamento e que tivesse uma divulgação realmente com Jesus, Cristo e Kardec, que até ali não tinha. E quem comprar os livros, Chico Xavier foi assim, vai saber aquilo que eu estou dizendo. A todos agradeço muito de coração. A esse pai não tenho palavras, porque, mas a todos os encarnados, aos trabalhadores, que como Cristo disse, a tarefa grande e os trabalhadores são poucos, é o que acontece na nossa casa e em todas as casas, que há uma dedicação e um trabalho muito ativo. E eu agradeço todo o meu coração a esse trabalho e a todos vocês que aqui estão. A todos, meu muito obrigado e muita paz.